O sofrimento de um justo é o tema da nossa meditação nesta manhã. O texto de Tiago, capítulo 1, verso 12, nos diz: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. A palavra bem-aventurado é uma palavra que significa mais do que feliz. A pergunta que fazemos é: será que você gosta de receber o sofrimento ou a provação? Aqui está dizendo no texto que é bem-aventurado aquele que sofre a provação, para depois dessa aprovação ser aprovado. A palavra de Deus nos mostra um exemplo de um homem que foi Jó, que recebeu bastante essa provação. Nós encontramos no capítulo 1 como Deus permitiu que os seus bens materiais e até seus filhos, suas filhas, sofressem a provação. E depois disso, no capítulo 2, nós vemos que também o inimigo das nossas almas, Satanás, ele foi permitido que ele fustigasse a Jó com um sofrimento físico, com doenças, com tumores. E no capítulo 2, verso 3, nós lemos: Perguntou o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. E Deus vai descrever o caráter de Jó. Homem íntegro e reto, homem temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele, para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: Pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Aí disse o Senhor a Satanás: Eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então Jó passou por essa situação, e a pergunta que podemos fazer, pensar: teria, por acaso, Jó cometido algum pecado, como na descrição do seu livro, seus próprios amigos, quando chegaram e viram a sua situação, começaram a razoar que Jó tinha algum pecado encoberto, alguma coisa que não tinha sido confessada, algum pecado grave que ele tivesse cometido, e assim ele estava passando por toda essa situação. Será que Jó se ausentou da presença de Deus, deixou de servir a Deus, esqueceu-se de Deus? Será que Jó foi viver longe de Deus?
E nós sabemos por esse livro que nada disso aconteceu. Então a pergunta que se faz é: por que sofreu então Jó? Isso estava nos planos de Deus. E os planos de Deus, muitas das vezes, têm outras finalidades que nós, às vezes, não conseguimos avaliar, mas só depois que passamos pelo deserto, por uma situação difícil, é que, como aconteceu com Jó nos últimos capítulos deste livro, ele pôde dizer: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo estar. Foi-me bom ter afligido. Por quê? Porque agora tenho bastante experiência com Deus. Então, hoje você pode estar também sofrendo. Talvez passando por alguma necessidade, e às vezes isso traz à sua mente uma série de questionamentos, de inquietações. E por que sofre o justo? Como Jó resistiu ao sofrimento? Essas são grandes indagações que nos chegam às nossas mentes. E somente a palavra de Deus pode estar nos dando uma orientação segura. Nós, por exemplo, vemos o apóstolo Pedro escrevendo na sua primeira epístola, no capítulo 1, no verso 7, ele diz: para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, e ele diz que esta fé é muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, que é a salvação da vossa alma. O Senhor Jesus Cristo também deparou com este importante assunto quando, certa ocasião, ele foi perguntado pelos seus discípulos por que um certo homem nasceu cego. E aí o Senhor viu esse homem cego de nascença, e os discípulos perguntaram: quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Aí encontramos essa manifestação do poder de Deus. E o apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Romanos, capítulo 8, verso 28, ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então não é a vida do cristão, não é uma vida de acasos. Tudo o que acontece, podemos deduzir, é para o nosso bem. Muitas das vezes podemos sofrer para testemunhar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nos lembramos da situação em que estava Paulo e Silas, lá na cadeia de Filipos, e estavam presos, tinham sido açoitados, machucados, com as suas costas doloridas, mas mesmo assim eles cantavam hinos de louvor a Deus,
E num determinado momento houve um terremoto, as cadeias foram quebradas e houve a conversão do carcereiro de Filipos. Muitas das vezes a perseguição também, o sofrimento, como aconteceu com Pedro e João, que depois que curaram aquele coxo de nascença, foram levados diante das autoridades judaicas e foram também chicoteados e ameaçados que não falassem mais no nome de Jesus, o Nazareno. E eles acharam que tudo que eles tinham sofrido promoveu um grande gozo, porque eles se acharam dignos de sofrer pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Daí a palavra de Deus, ela é muito rica a respeito deste importante tema, que muitas das vezes na nossa mente natural não conseguimos entender por que acontecem certas coisas na nossa vida. O texto de Tiago, capítulo 5, verso 11, falando a respeito de Jó, Tiago diz: eis que temos por felizes os que perseveram firmes, tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Daí, nós entendemos como tem fatores que podem nos ajudar. Um outro grande exemplo é o exemplo de Estevão, que quando estava diante daquele sinédrio judaico, ele fez um discurso maravilhoso pegando o Antigo Testamento para mostrar a pessoa central de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós vemos que Estevão estava cheio de poder, cheio de graça. Ele estava cheio do Espírito Santo. E nos últimos versículos do capítulo 7, nós vemos o poder e a graça sobre aquele homem, que apesar de receber aquelas afrontas e no final ser apedrejado, ele pôde dizer: Senhor, recebe o meu espírito. Senhor, não lhe imputes este pecado. São palavras que somente uma pessoa cheia da graça e do poder de Deus pode proferir. E também, muitas vezes, há o sofrimento para o exemplo aos fiéis, aos outros irmãos e até aos infiéis, aqueles que não conhecem o Senhor Jesus Cristo e veem no sofrimento de uma pessoa que a mão de Deus está sobre aquela vida. Isso é o que Pedro fala na sua primeira epístola, no capítulo 2, a partir do verso 18. Ele diz sobre isso: servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. E ele vai mostrando que a finalidade disso é para dar o bom testemunho do Senhor Jesus Cristo, para ser exemplo a fiéis e infiéis. E muitas das vezes o sofrimento vem para a correção. Às vezes Deus também mostra a correção. Aos Hebreus capítulo 12, verso 4, diz: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue.
E estáis esquecidos da exortação que, como a filho, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. E diz o texto que é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Muitas das vezes também acontece para a correção. Então são lições que podemos deduzir da palavra do Senhor com relação a este importante assunto que causa perplexidade muitas vezes. E as aplicações a respeito deste assunto podemos ver também o apóstolo Paulo escrevendo em 2 Coríntios, capítulo 7, verso 10, ele diz, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Então, muitas das vezes, o sofrimento, ele vai produzir a tristeza, que vai produzir o arrependimento. Mas que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza do mundo produz morte. A diferença. Então nós vemos alguns exemplos bíblicos. Por exemplo, o sofrimento de Saul, ele veio praticamente ao suicídio, quando ele pediu para o seu pajem de armas o matar. O de Davi, ele fez no seu sofrimento, ele se refugiou em Deus. Judas, no seu sofrimento, levou ele ao desespero e a morte, pendurado numa árvore, suicídio. E o apóstolo Pedro, no seu sofrimento de negar a Cristo, depois foi restaurado e foi o grande apóstolo que levou o evangelho aos judeus. Então hoje o sofrimento leva muitos aos suicídios. Mas os crentes, por exemplo, que estão nos países islâmicos, países que são perseguidos pelo evangelho, como a China, esses crentes levam ao gozo, à firmeza na pessoa do Senhor Jesus Cristo, muitos deles ardendo no fogo da provação e muitos até a morte. Então nos lembremos do texto de Romanos 8, verso 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E dessa maneira, o sofrimento é para o bem do servo de Deus, é para aprimoramento do servo do Senhor. Aquelas aves que voam nos oceanos são aves migratórias, muitas das vezes recebem grandes tempestades em suas asas. Mas essa luta contra as tempestades enrijece as suas asas, dão forças para as suas asas. Nos lugares onde venta muito, as árvores aprofundam suas raízes e suportam as tempestades. Daí, nós passando por sofrimentos, por provações, nós somos provados e, consequente, aprovados ou não pelas circunstâncias que vêm na nossa vida. E o Senhor Jesus Cristo disse no Sermão do Monte, de Mateus capítulo 5, verso 10, ele diz, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça,
porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Você, prezado ouvinte, talvez esteja passando por sofrimentos, mas tenha bom ânimo. O Senhor Jesus venceu o mundo e nós estamos aqui também para vencer este mundo e todos os seus sofrimentos. Vamos orar. Senhor, abençoa e dá o esclarecimento para aqueles que por acaso estão passando por grandes turbulências em suas vidas, com perdas, com separações, com inconstância na vida financeira. Abençoa, Senhor, para que possam resistir e vencer os obstáculos e assim serem aprimorados e aprovados nesse teste que é a nossa vida como peregrinos e forasteiros neste mundo. Ajuda, Senhor, o teu povo. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Jesus.